essa passagem que eu citei, ele fala para Timóteo, tá? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele já estava sentenciado à morte, foi decapitado, né, por ordem do imperador Nero. Então, o fato dele saber isso deu a ele um pouco mais de autoridade para falar aquilo, porque ele já estava no finalzinho da carreira. O que acontece é que muita gente começa a achar que já é crente, porque entregou a vida para Jesus. Eu sou salvo uma vez, salvo para sempre, e aí daqui a pouco a pessoa começa a relaxar e para de buscar. Aí é que está o perigo. Eu não posso nunca parar de buscar a Cristo. É uma caminhada. Num caminho você não fica parado. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho. Então, se Jesus é o caminho, você não pode ficar parado no caminho. Quem fica parado no caminho não chega ao seu destino e ainda empata os outros de entrar. Foi o que Jesus Cristo falou acerca dos fariseus. Vocês ficam aí na porta, você não entra e nem deixa o outro entrar. A porta não é lugar de estadia. A porta é para você passar por ela. O caminho é para você andar por ele. Então tem gente que ela chega até Jesus e ela empaca. Literalmente empaca. Sabe o burro quando empaca, ele fica no lugar parado ali? E você pode bater nele, você pode fazer o que for, que o bicho não sai do lugar. Então, tem gente que está assim. Ela se converteu, teve aquela primeira experiência com Deus e parou ali. Não, eu sou salvo. Não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer mais nada, eu sou salvo. Jesus me salvou pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo sangue derramado, pelo sacrifício do Calvário. Então eu já sou salvo, eu já vou morar no céu, acabou. E aí ele fica ali naquela inércia espiritual, sem prosseguir, sem avançar, sem buscar conhecimento, sem procurar entender a vontade do Senhor, sem procurar compreender aquilo que Deus fez e quer que ele faça também. Porque a vida com Cristo é uma vida ativa. Amém? A vida com Cristo é uma vida ativa. Ele nos convida a viver o Evangelho. Não é simplesmente ser salvo, é a viver o Evangelho, a fazer aquilo que é importante, né? E eu não estou falando aqui de religiosidade, daquele compromisso, porque aí tem uns também que acham assim, não, eu vou fazer meu compromisso com Deus, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu tomo a ceia e amém. Não, é muito, viver o Evangelho é muito mais do que isso, vai muito além. Se nós formos olhar a vida de Paulo, eu gosto muito de pregar sobre as cartas paulinas, porque ele mostra o que é o cristão. Ele mostra o que é a vida prática de um cristão. Ele viveu em tempos difíceis, em tempos de perseguição, e isso não foi impedimento para ele. Apanhava, foi chicoteado, né? foi lançado no bolso, teve que ser tirado para fora da cidade, ali por cordas, descido pelo muro. Paulo passou por um monte de situações e isso em nenhum momento impediu que ele falasse, nem quando ele estava nas cadeias. Preso, ele escrevia, não podia sair para falar com os irmãos iam visitar, ele mandava uma mensagem, ele mandava uma palavra. Quando ele não podia, ou quando ele tinha uma oportunidade, ele escrevia cartas, ou pedia para alguém escrever para ele. Depois no final ele assinava do próprio punho para as pessoas saberem que foi ele, e mandava cartas para as igrejas, que hoje muitas delas estão conosco, outras se perderam no tempo. Mas ele tinha um objetivo: eu prossigo para o alvo. Então eu comecei a minha jornada, eu preciso prosseguir. Eu preciso ir em frente, eu não posso achar que eu já alcancei. Eu não posso descansar no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo serve para você alicerçar a tua fé. Tá? Jesus Cristo me salvou. Não é o que eu faço que vai fazer com que eu vá para o céu. Porque se fosse assim, pensa comigo. Uma pessoa, muitos dias usou uma alegoria bem interessante. Ele falou assim: se todo mundo, por exemplo, você está lá, você crê na tua salvação? Você crê na salvação? Crê? Crê? Você crê? Amém, glória a Deus. Agora, você crê que você está salvo. E você crê que você está fazendo de tudo para você não pecar. Que você
né? Está vencendo todos os dias o pecado. Aí eu posso falar assim para você, vem cá, vamos fazer assim então, hoje amanhã você fala, Jesus, ó, eu estou firme, presta atenção, eu estou firme, eu não estou pecando, amanhã, quando eu acordar, o Senhor não precisa renovar as misericórdias do Senhor sobre mim, porque eu vou me manter firme, agora eu já estou capacitado. Quem tem a ousadia para fazer isso? Hã? Sem chance, né? Sem chance. Nós precisamos todos os dias da misericórdia do Senhor na nossa vida. Amém. E quanto mais você faz e se empenha, mais você precisa entender que você fez porque Deus usou de misericórdia contigo. Ele te capacitou a fazer aquilo que você fez no dia de hoje. O que você fez no dia de hoje? De manhã eu estava lendo a Bíblia, né? Estava no livro de ceia. Domingo normalmente eu faço jejum, principalmente no livro de ceia. E aí eu acabei de ler a Bíblia, né? Aí fiz minha oração, ainda estudei alguns textos lá. Depois eu parei e agradeci, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de ter conseguido vencer mais essa etapa. Ficar mais um pouquinho aqui contigo. Passar minha manhã aqui contigo nesse devocional. Muito obrigada. Porque eu sei que se não fosse as misericórdias do Senhor, eu não faria. Aparece uma coisa para você fazer, aparece outra. Dono de casa é assim. Você está o tempo inteiro, tem alguma coisa para você fazer. Você tomou café, você tem que lavar a louça, você tem que já programar o almoço, descongelar alguma coisa. Se você já não descongelou no noite anterior, vai temperar e tal. E você vai dar uma varridinha na casa básica, você vai fazer, né, colocar algumas coisinhas no lugar. Aí você lembra de alguma coisa que você vai programar uma mensagem que vai mandar para alguém. E o dia vai passando. E quando você vê, o dia terminou. É muito rápido, porque daqui a pouco você para para fazer almoço, almoçou, fica ali um pouquinho na mesa, daquela descansadinha, da gente que nem isso faz, já vai para a pia, já lava a louça, já vai guardar, já está programando alguma coisa para o lanche, para a janta. E isso quando não precisa ir no mercado, não precisa nem trabalhar fora. Se tem criança pequena, então, o marido em casa, mais ainda o teu tempo vai demandando o teu tempo e quando você vê, acabou. Vai ter um pet, é passear com o pet. E o tempo vai embora. Então quando você consegue separar um tempo para Deus, oh Jesus, glória a Deus. Consegui, venci. Fiquei aqui esse tempo na tua presença, meditei na tua palavra, consegui falar contigo, meu Pai, obrigada, Senhor, obrigada por esse privilégio. Aí você tem medo de fazer suas tarefas, Senhor, obrigada, Pai. O Senhor me deu disposição. Tem gente hoje que está em cima de uma cama, não tem disposição para levantar, para cuidar da casa, para se cuidar. Não tem disposição para se cuidar, para escovar um dente, para tomar um banho. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. O Senhor me deu essa vitória. Então é enxergar o Senhor a cada dia na sua vida e reconhecer que tudo vem dEle. E aí nele, você encontra forças para prosseguir na sua caminhada. Porque se você para, você não chega no seu destino. Versículo 13, ele diz: não julgo que haja alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando eu prossigo. Veja bem, esquecendo das coisas que para trás ficam. Se tem uma pessoa que podia se lembrar dos seus feitos, era Paulo. Fez muita coisa no Evangelho. Evangelizou, viajou, saiu, ia para um lado, ia para o outro. Mas ele fala, vou esquecer um pouco das coisas que para trás ficam. Por que você está esquecendo? Eu já fiz, mas eu não vou descansar naquilo que eu fiz. Ah, eu sofri, mas eu não vou recuar porque eu sofri. Eu tive experiências maravilhosas com Deus, mas eu não vou viver as experiências do passado. Eu prossigo. Entendeu? Eu prossigo, eu não posso ficar parado porque eu fiz lá atrás e achar que eu não preciso fazer mais. Ou que eu sofri lá atrás e eu não quero sofrer mais. Ou porque eu já tive experiências bastante, eu já sou um bambambam. Deus me ama, eu sei que Deus me ama, porque eu vi coisa atrás.
tremendas no céu, em visões e revelações, e eu sei que Deus me ama, então eu estou sossegado. Não! Essas coisas ficaram para trás. Também na tua vida pessoal, o teu passado ficou para trás. As tuas vitórias ficaram para trás. Você pode ter um quadro na parede e se lembrar das suas vitórias, dos seus diplomas, das suas medalhas. Você pode, né, ter um álbum de fotos lá, um pendrive, no computador, uma pasta lá cheia de vitórias, de momentos maravilhosos. Mas eu faço isso, eu paro lá no computador e dou uma olhadinha nas fotos antigas. É bom a gente lembrar de coisas boas. Mas aquilo não pode mover a minha vida. Eu ainda tenho outras coisas para conquistar, eu tenho outras coisas para fazer. Ah, mas eu sofri, eu tive um problema e tá bom, o problema também ficou para trás. Então agora vou enfrentar os outros desafios que vierem. Nós não vamos parar no tempo, não vamos ficar desanimados, não vamos desistir de continuar, de prosseguir, de ir em frente, por causa daquilo que eu já tive, das experiências que eu tive. Toda a experiência que você viveu, seja de luta, de vitória, de conhecimento, todas as experiências que você já teve no passado, na tua vida espiritual, emocional, financeira, familiar, saúde, tudo aquilo foi passado e precisa servir apenas como conhecimento para que você possa fazer melhor ainda. Amém? Você precisa fazer melhor. Porque você fez um momento, algumas coisas você fez bem, você já está mais capacitado a fazer ainda melhor. E aquilo que você fez mal, você pode corrigir. Eu fiz algo que não foi muito bem. Eu estava conversando com o pastor hoje, nós saímos para fazer uma caminhada de manhã, e eu falei com ele, às vezes eu olho para trás e falo, puxa vida, eu já dei toda mancada. Aí quando a gente fala o que não deve, fala o que deve na hora que não deve, a gente dá tanta mancada. Aí eu olho para trás e falo, depois, e não é só quando eu era nova não, depois de velha também a gente continua dando mancada. Então eu tenho que fazer o quê? Me policiar. Não é parar porque eu já dei mancada e ficar constrangida de fazer alguma coisa. Mas eu me policiar para que a experiência do passado me leve a tomar atitudes mais corretas. Isso na vida espiritual, na vida familiar, na vida sentimental. Em tudo que você faz. Você vai fazer uma comida. Eu fiz essa comida aqui, eu encharquei ela de sal. Não vou mais fazer arroz porque eu salguei o arroz. Você vai fazer isso? Quem já salgou alguma comida aí? Todas as mãozinhas pro alto. Agora você parou de fazer por causa disso? Não. Você não para. Eu já queimei comida. Se eu parar de fazer porque eu queimei, gente, eu sou uma benção. Eu me distraio muito facilmente. Então, e eu não sinto cheiro de queimado, né? Uma coisa assim que não dá pra você explicar. Eu não sinto cheiro de queimado. Pode torrar o fundo da panela, cair o fundo e eu não sinto cheiro de queimado. Quem está em casa comigo sabe disso. Agora eu vou parar de cozinhar por causa disso? Não, vou ter que ficar mais atenta. Fica toda hora ali, eu vigiando a panela. Às vezes, já aconteceu, eu estar ali do lado da panela ali, a panela queimar. Aí o pastor chega perto de mim. Tá queimado aí. Aí eu estou do lado, não sinto. Mas eu não vou deixar de cozinhar por causa disso. Eu não vou deixar, eu preciso fazer caminhada. Algumas vezes eu vou fazer caminhada, me incomodou, fiquei com dor na perna. Você não vai deixar de fazer caminhada, você vai até que o teu organismo se acostume. Se você precisa mudar a alimentação, você vai se readaptando. Eu preciso diminuir o sal, preciso diminuir o açúcar, preciso diminuir o óleo, preciso tirar o café. Você vai se readaptando. Tudo são experiências que a gente tem e que tem que usar em benefício, em teu benefício. As experiências boas e as experiências ruins precisam ser usadas em teu benefício. Amém? Glória a Jesus. Versículo 14. Hoje a gente vai ficar só aqui mesmo. Prossigo para o alvo.
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prêmio. Existe um prêmio por aquilo que você faz. Agora presta atenção. Existe um prêmio para tudo que você faz bem feito. Se você faz uma comida bem feita, o prêmio é você sentar e saborear uma comida gostosa. Se você trabalha o mês inteiro, você vence o cansaço, levanta, enfrenta a condução, ônibus, metrô, trem, a pé, de bicicleta. Você vai no final do mês. O prêmio é o teu salário. É o dinheiro que vai pagar as tuas contas. Ah, pastor, mas o meu dinheiro mal dá para pagar minhas contas, pastor. Não sobra nada. Você pagou suas contas. E vai se especializando, vai procurando alguma coisa melhor para poder render mais. Ou diminuir as tuas contas, ou aumentar teu salário. Às vezes não é nem o problema do salário, tem gente que o problema é da conta, porque gasta mais do que recebe. Gasta mais do que recebe. Outras vezes a conta realmente não fecha, porque às vezes a pessoa está passando por alguma situação, ganha pouco e a despesa realmente é grande e tal, enfim. Então nós precisamos fazer o quê? Você não vai parar de trabalhar? Ah, não. O meu salário mal pagou minhas contas. Então no mês que vem eu não vou trabalhar. Aí pronto. Que não paga mesmo. Aí que você não vai ter o dinheiro, daqui a pouco está cortando sua água, cortando sua luz, você não pode ir no mercado fazer compra porque você não tem dinheiro, é pior. Então às vezes o prêmio parece insuficiente para a corrida que você correu. Mas a gente não pode desistir. Você tem que prosseguir. Você tem que ir atrás. E se aperfeiçoar naquilo que você puder. Ah, eu não foi suficiente, então você faça alguma coisa extra. A gente faz um extra. De algum jeitinho, faz umas vendas, faz um negocinho aqui, faz um serviço extra. Tem gente que trabalha para fora, trabalha na empresa, chega em casa e ainda faz uns servicinhos lá de cozinha, de costura, de não sei o que, para aumentar a renda. Faz um bico final de semana. Tem muito homem que trabalha o dia inteiro de noite e ainda sabe fazer uns bicos. Só para aumentar a renda. Então você tem uma carreira para você correr, você tem um prêmio para alcançar, então você não desiste. Na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes você está caminhando com Cristo, mas você está enfrentando uma batalha. Você está enfrentando uma luta, desânimo espiritual. Como isso pesa. E isso todo mundo passa. Em algum momento da nossa vida, todos nós passamos por isso. De você olhar e você falar, meu Deus, que luta, que dificuldade, eu não estou sentindo vontade nem de orar, não estou sentindo vontade de ler a Bíblia, não estou sentindo vontade de ir na igreja, Senhor, que peso, que peso. Mas você precisa prosseguir. Se você ficar empacado no meio, você não chega e você vai atrapalhar outras pessoas. Porque vendo o teu mau exemplo, outros vão ser desestimulados a prosseguir. E é isso que você precisa entender. Quando você não vai, quando você não faz, você está estorvando outros de prosseguirem na jornada. Tem gente que fala, eu estava indo, mas o meu marido parou de ir, mas a minha filha parou de ir, mas o meu amigo parou de ir, mas a minha amiga não vai mais, não vou também. Então você não vai e deixa o outro porque você está estorvando. Você era exemplo, você não sabia, mas você era exemplo. Você era uma motivação para a tua família e agora você tirou a motivação da tua família. Então, nós precisamos, irmãos, precisamos entender, precisamos nos capacitar para vencer a nossa jornada. Pouco antes, quando nós abrimos o culto, o pastor estava aqui dirigindo, e eu fui responder uns recados postados ali no Margarete. Ela estava postando, hoje é dia da Bíblia, né? Falei, boa lembrança, dia da Bíblia, Gente, não adianta você comemorar o dia da Bíblia se você não lê a Bíblia. Leia.
ela muda a vida, ela muda a história, ela mudou a história da humanidade. O que está escrito aqui? Mudou a história da humanidade. O mundo, a boa parte do mundo, a grande maioria dos países, vive o calendário depois de Cristo. Não é só o Brasil não, vários países, o calendário depois de Cristo. É claro que tem algumas civilizações que têm o seu calendário próprio, mas ainda assim, mesmo que tenha seu calendário próprio, eles sabem do calendário dos outros países cristãos, e isso influencia no calendário de cada um. Jesus fez um marco na história antes e depois de Cristo. Essa palavra que muda a vida e a história. E quantas pessoas, além da minha própria vida, né? Quantas pessoas nesses 37 anos, vai fazer 38 anos de evangelho, que eu já vi mudança de vida. Nós vamos chegar na igreja cheia de problemas, cheia de pecado, cheia de tragédia na vida, e Deus mudar a história, Deus mudar o curso da vida daquela pessoa. Então a gente precisa entender isso, o quanto Deus pode fazer através da palavra. E eu, que pertenço ao Evangelho, que recebi o Evangelho, eu preciso prosseguir na minha jornada. Versículo 15, ele diz aqui: para o prêmio da soberana vocação em Cristo de Deus. Qual é a vocação que ele está falando aqui? Que vocação é essa? A salvação da nossa alma. Você foi vocacionado, você foi chamado para a salvação. Então ele diz aqui, olha, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a salvação da sua alma. Então você não pode parar no caminho. Você precisa prosseguir até alcançar, até receber o prêmio da salvação da sua alma. Amém? Versículo 15. Pelo que todos quantos, olha que coisa linda, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, tá? E se sentis alguma outra coisa de outra maneira, também Deus nos revelará. Se você está achando que não é assim, né? Se você não está sentindo que você, não, eu tenho que sentir isso, que eu tenho que prosseguir para receber o prêmio. Mas se eu não estou sentindo que eu tenho que prosseguir, se eu não estou tendo força, que Deus te dê a revelação, que Deus te dê o entendimento, que Deus te use contigo de misericórdia, para que você possa sentir isso. Eu preciso prosseguir, eu preciso ir para frente, eu preciso caminhar para receber a salvação da minha alma. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Querido e eterno Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos nos posicionando diante de Ti, Pai. Iremos, ó Pai, agora participar da ceia do Senhor. Ó Deus, a última ceia desse ano, meu Senhor da glória. Que nós possamos, ó Deus, celebrar o pão, o vinho, lembrando que nós iremos um dia participar das bodas do Cordeiro, Pai. Mas nós precisamos prosseguir na nossa caminhada. Precisamos lutar, ó Deus, com todas as forças para não desistir, para não recuar, para não desanimar e nem ficar atrofiados pelo caminho. Mas que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, com todo o empenho da nossa alma, com todo o nosso entendimento, esquecer, ó Pai, do que nós já fizemos e fazer um pouco mais, deixar para trás o passado, Pai. Porque nós não vamos viver no passado. Nós precisamos do hoje, Pai. A vida do cristão é o hoje. Que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, caminhar hoje. Ó Deus, ser resiliente na nossa jornada. Confiar que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é misericordioso. E que nós poderemos vencer toda e qualquer adversidade. Todo e qualquer movimento, ó Pai, que tentar nos distrair, nós podemos vencer, Senhor. E podemos prosseguir até chegar no céu, porque lá é o nosso destino final, Pai. Nós oramos e entregamos
entregamos a nossa vida em tuas mãos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus.